Sejam todos bem-vindos em mais uma aula do nosso canal Letras e Exatas. E hoje o assunto é artigo. Mas antes da gente dar início à nossa aula, eu convido a todos que se inscrevam no nosso canal, deem suas curtidas na nossa página do Facebook, para dar aquela forcinha para a gente, ok? Bom, então, dando início à nossa aula, eu vou dar as definições de artigo. Do ponto de vista semântico, ele não tem nenhum valor significativo. Sozinho, ele não significa nada, tá? Mas dentro de um contexto, ele vem sempre atrelado a um substantivo. Aí ele passa a ter, então, várias funções. Ele pode generalizar ou individualizar, ele pode dar o conhecimento ou desconhecimento, ele pode determinar, indeterminar, ele pode diferenciar gêneros e assim por diante. Então, dentro de um contexto, ele passa a trabalhar e ter várias funções. Sozinho não, ele não tem nenhum valor significativo. Do ponto de vista morfológico, ele é variável e varia de gênero e número e, repito, vem sempre antes de um substantivo, tá? Via de regra, qualquer palavra que venha depois de um artigo, ele passa a ser substantivo. Qualquer palavra que venha depois de um artigo passa a ser substantivo. Se a palavra faz parte de uma outra classe gramatical, como por exemplo um adjetivo, ele passa a ser substantivado depois do artigo. Por exemplo, aquele rapaz é um canalha. O canalha aí é o adjetivo de rapaz. Agora, se eu digo o canalha passou a ser substantivo. Tudo bem? E dentro da sintaxe, o artigo é um adjunto adnominal. Não se preocupe se vocês não estão familiarizados com esses termos, tá? Mas isso a gente vai continuar vendo e vai entender ao longo das outras aulas, tá? Dando continuidade aqui então, o artigo é a palavra que precede o substantivo, como eu disse, e lhe indica gênero e número. O artigo ele pode ser definido e faz referência a um ser determinado, por isso que ele pode ser determinante. O ser ele é determinado e preciso, e os artigos usados então é o, a, os e as. O dia foi belo. O meu interlocutor sabe de que dia se trata, porque isso já foi mencionado no contexto e foi dito anteriormente. Então, o meu locutor, quem me ouve, já sabe de qual dia se trata. Então, o dia aqui está determinado. Ele já sabe de que dia se trata. Peça informações ao guarda. Quem me ouve já sabe de que guarda se trata. Ele, ao menos, sabe onde fica o guarda. Então, ele já sabe que guarda que eu me refiro. Agora, quando o artigo é indefinido, ele faz referência a um ser qualquer um, caracterizando de maneira vaga e imprecisa, tá? Os artigos então usados são um, uma, uns, umas. Aqui. Um homem foi assaltado. Que homem foi assaltado? Eu não sei e o meu interlocutor também não sabe. Então, este homem aqui eu estou me referindo a qualquer homem. Qualquer homem foi assaltado. Quem não sabemos. Peça informações a um guarda. Que guarda? O primeiro que você encontrar na rua. Não se sabe de que guarda se trata. Então o artigo é indefinido e nesse caso é o artigo um. Bastante atenção aqui. O artigo definido pode referir-se a uma espécie inteira. Olha lá. O homem é mortal. Aqui eu estou me referindo a todos os homens. Homem, aqui eu me refiro à espécie humana. Cuidado para não se confundir com o homem e usar o artigo indefinido. Muito cuidado aqui. Aqui eu estou me referindo à espécie. Eu especifiquei que é a espécie humana. Então é o homem. O homem, que são todos os homens, o homem é mortal. Tá? Muito cuidado no uso do artigo nesses casos. Você deixa de usar o artigo antes da palavra casa quando se refere à sua própria casa, tá? Fui à casa. A casa então é minha. Fui à casa.
Neste caso, o artigo não é usado. Esse aqui, este a é a preposição, tá? Cuidado aqui. Agora, se o substantivo casa estiver especificado, você vai usar o artigo. Aqui eu especifiquei. Fui à casa de Maria. Aqui vocês estão vendo que tem o sinal indicador de crase. Aqui não tem. Por quê? O verbo ir exige a preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Vai à casa. Se você especifica a casa, você tem que usar o artigo. Vai a, o a, que é uma preposição exigida pelo verbo ir. E agora eu vou especificar a casa. A casa de Maria. Se eu especifiquei a casa, eu tenho que usar o artigo a. Ninguém escreve dessa maneira, tampouco fala assim. Quando há o encontro da preposição a, que é exigida pelo verbo, mais o artigo a, o que acontece aqui é a fusão dos dois as, e essa fusão é conhecida como crase. Ao contrário do que a maioria pensa, a crase não é o acento. O acento que é usado é o acento grave, indicador da crase. O acento grave indica que ocorreu a fusão, que ocorreu a crase. Tudo bem? Que é o que aconteceu aqui. Fui a, que é a preposição exigida pelo verbo. E agora eu vou especificar a casa. A, que é o artigo, casa de Maria. Como houve a fusão da preposição a com o artigo a, ocorreu a crase e é sinalizada pelo acento grave. Tudo bem? O artigo ele pode aparecer em contração, em combinação ou em fusão com uma preposição. Tá? Ele pode estar contraído, combinado ou fusionado com uma preposição. Aqui, a preposição a encontrou com o artigo o. Então aqui houve uma combinação porque não houve perda de fonema. Então houve uma combinação. Se não há perda de fonema, houve uma combinação. Outro exemplo aqui. A preposição em mais o artigo o é uma contração porque houve a perda de fonema. Ninguém diz em o. Então essa preposição foi contraída com o artigo o. Houve a perda de fonema, então é uma contração. Aqui, a preposição de mais o artigo o também houve contração porque houve a perda de fonema. Aqui, a preposição per, que basta entender como por, preposição por, mais o artigo o também é contração porque houve a perda do fonema. Também aqui, a preposição em mais o artigo é contração porque houve a perda do fonema. Então, em e o se torna num. Mais um exemplo aqui, ó. A preposição a mais o artigo a, que foi o exemplo que a gente viu ainda há pouco, é uma fusão que é conhecida como a crase. Então, a preposição a mais o artigo a vai receber o acento grave sinalizador da crase. Tudo bem até aqui? Então, gente, por hoje é só. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, por favor, entrem em contato conosco, deem suas sugestões, se inscrevam no nosso canal do YouTube, deem suas curtidas na nossa página do Facebook e até a próxima aula. Obrigado.
Música